Sabe, às vezes a gente olha para textos com milhares de anos e se pergunta o que eles têm a nos dizer hoje. Bom, hoje a gente vai fazer exatamente isso. Vamos conectar 4 passagens bíblicas bem diferentes para descobrir uma única narrativa. Uma história poderosa sobre a condição humana, sobre como a gente atravessa o sofrimento, para, quem sabe, encontrar um propósito maior. E olha só o nosso roteiro. A gente começa lá no fundo do poço com um clamor das profundezas, bem pessoal. Daí, a gente vai ver como essa dor pode crescer e virar um reino em crise. Depois, vamos procurar algo sólido para se segurar, em O Legado da Integridade. E, para fechar, a gente abre o zoom para uma visão panorâmica, com um grande e misterioso plano. É uma viagem do micro para o macro, do pessoal para o cósmico. Então, nosso ponto de partida é o lugar mais íntimo e talvez o mais doloroso que existe: o coração de alguém que está sofrendo. A gente vai mergulhar de cabeça em uma das expressões de angústia mais viscerais e honestas que já foram escritas. Meu Deus, por que me abandonaste? Para pensar. Que frase. Isso aqui ecoa através dos séculos, né? Porque, no fundo, todo mundo já se sentiu assim em algum momento. É a essência daquela experiência humana universal. A sensação de estar completamente só no meio do furacão. E o mais impressionante aqui é que esse sofrimento não é só interno, sabe? Olha só os detalhes. A pessoa é desprezada, vira piada, alvo de zombaria, é uma humilhação pública. E, ao mesmo tempo, tem essa dor física, a sensação de que o corpo está se desfazendo, ossos desconjuntados. É uma dor completa que ataca por todos os lados. A linguagem aqui uau, é de uma honestidade brutal. Se chamar de verme, isso não é só uma figura de linguagem, é a descrição de alguém que sente que perdeu a própria humanidade. É aquele sentimento de não ter mais valor nenhum, de ser algo desprezível para todo mundo. E aqui, a dor que era emocional se transforma numa agonia física muito concreta. Perfuraram minhas mãos e meus pés, a imagem é chocante. É tão vívido, tão detalhado, que o tormento se torna quase palpável para quem está lendo. Ok, agora vamos dar um passo para trás e ampliar essa lente. O que acontece quando essa crise de uma pessoa se espalha? Quando vira uma espécie de vírus que contamina uma nação inteira? Aí a dor individual se transforma numa calamidade coletiva. O caos toma conta de tudo. Essa linha do tempo mostra uma verdadeira espiral de destruição. Não é só um líder ruim depois outro. É um efeito dominó de corrupção. Jorão começa matando os próprios irmãos, Acasias continua na maldade e a Atália, ela tenta simplesmente exterminar toda a linhagem real. É um ciclo de traição que deixa o reino à beira do colapso. E o ponto-chave é exatamente este. Isso aqui não é só uma briguinha de palácio pelo poder. É o colapso total da sociedade. As bases do reino, a liderança, a moral, a ordem, tudo estava se desfazendo em pedaços. Mas aí, no meio de todo esse caos, surge uma figura de ordem, o sacerdote Joiada. E ele não entra em pânico. Pelo contrário, ele executa um plano super meticuloso, em 4 passos. Primeiro, ele une os líderes. Segundo, protege o que é sagrado, o templo. Terceiro, coroa o rei legítimo. E, por fim, remove a usurpadora. É a estratégia vencendo a anarquia. Toda essa história nos leva, inevitavelmente, a uma pergunta fundamental. No mundo assim, cheio de caos, de traição e de tanto sofrimento, o que sobra? O que fica de pé quando tudo ao redor desmorona? E depois de toda essa confusão, de toda essa complexidade, o livro de Provérbios chega e nos dá uma resposta surpreendentemente simples, mas muito, muito poderosa. A ideia aqui é direta. A integridade é aquilo que permanece. Uma vida justa, uma vida correta, não acaba na própria pessoa. Ela cria um legado, uma onda de bênçãos que alcança os filhos, as gerações futuras. A retidão de uma pessoa ecoa através do tempo. E agora, a gente vai para o último passo. Vamos dar o zoom out máximo. E se? E se até mesmo o fracasso, a rejeição, o sofrimento, e se tudo isso fizesse parte de um plano muito maior? E para nós, bem misterioso. Esse conceito aqui é bem profundo. A ideia é que, nesse plano maior, até mesmo os erros servem a um propósito. O erro de um grupo, nesse caso Israel, acaba, paradoxalmente, abrindo a porta para outros. É quase como se um galho quebrado numa árvore permitisse que um novo broto nascesse ali, e no fim o objetivo é que a árvore inteira fique mais forte e mais completa.
Então, o ponto central é essa virada de chave, essa mudança de perspectiva. A história deixa de ser uma sequência de acidentes de caos e passa a ser vista como parte de um plano imenso. O que sugere que talvez o nosso sofrimento, o nosso caos, possa ter um sentido que a gente não consegue enxergar agora. E no final das contas, a conclusão não é uma resposta simples, não é uma fórmula, é uma expressão de puro assombro. É aceitar que os planos divinos são profundos demais, insondáveis. É um reconhecimento humilde de que a gente é finito diante do infinito. E ao juntar todas essas peças, esses textos nos deixam com uma última provocação. Como a nossa perspectiva muda quando a gente olha para as nossas lutas, pessoais e coletivas, não como fatos isolados, mas como fios de uma tapeçaria muito maior. Talvez o verdadeiro sentido não esteja em evitar o sofrimento, mas em encontrar o nosso lugar dentro dessa grande história.